paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou grato a Deus por mais este dia e por vós que tem nos ouvido a cada manhã a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um. Hoje queremos esboçar um tema da palavra de Deus, quando Deus nos chama a subir o monte. Quero pegar aqui o texto do livro de Êxodo e falar sobre quando Deus chamou Moisés para subir ao monte, quais eram as intenções de Deus para com Moisés. O texto se encontra no capítulo 19, versos de número 1. Que eu vou estar lendo. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Te tirei da terra do Egito, casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente e que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. No 7º dia é sábado. O Senhor teu Deus não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quero ler até aqui, pois aqui é os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, mas aí, antes dele dar os 10 mandamentos, ele chamou Moisés. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito,
e mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Após ter saído ali do Egito, o povo hebreu que estava ali escravizado na mão de Faraó, então agora eles partem para a nova Canaã, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Vocês viram que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor a tinha ordenado. Então, observamos o seguinte: assim que o povo começou a caminhar e pararam de frente ali no deserto de Refidim, e Moisés sobe o monte, e Deus de lá do monte chama Moisés, porque Deus queria em particular falar com Moisés a respeito de como o povo deveria se comportar diante dele e quem seria o Deus deste povo. Deus tinha tirado eles da casa da servidão, das mãos do opressor, de Faraó, e agora Deus, ele se encarrega agora de dar agora as orientações para o povo seguir. Quando Deus chama para subir o monte, Deus, ele quer se revelar sempre àqueles que vai para o monte. Os montes foram cenário de grandes momentos espirituais. Simboliza virtudes importantes como segurança, fertilidade, veredas difíceis e até obstáculos de vida. Quando sobe o monte, sabe, vai ter obstáculo de vida, vai ter veredas difíceis para a vida cotidiana, a vida de fé. Moisés e o povo saiu do Egito, saiu em vitória. Quando eles deixaram o Egito em vitória. Então, Deus tirou, e aí ele fala aqui no versículo 4 do capítulo 19 do Êxodo: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e o trouxe a mim.
Então Deus fala para Moisés, explicando para que ele tivesse ciência de quando o mar vermelho foi aberto, a qual Faraó com seus cavaleiros perseguiam o povo de Israel. E quando o último passou, Moisés levantou de novo a vara e o mar voltou às águas. E foi engolido Faraó com seus carros e cavaleiros no mar vermelho. A maneira de Deus trabalhar e dar a vitória é muito grande, porque nós temos um Deus grande. E Deus, para dar vitória a seu povo, é fácil de operar os sinais e maravilhas. Então, podemos ver Moisés e o povo, quando saíram com vitória, vivenciaram eles milagres sobrenaturais no Mar Vermelho. Eles também depararam, quando sentiram sede, diante de águas amargas, que depois tornaram-se doce. O recebimento diário, quando tiveram fome, o maná, Deus mandou maná dos céus para eles. E não era para guardar para o outro dia, porque Deus ia suprir no outro dia. Porque esse Deus é o Deus de suprimento. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é Deus de providência. Então observe bem, o povo também Deus fez brotar da rocha, ali em Refidim, Deus fez brotar água da rocha. Então vitórias Deus deu até contra os amalequitas, que nós servimos um Deus de vitória. Então observe bem, Deus nos revela no monte. O que Deus nos revela no monte? Para Moisés, Deus revelou para que o povo viesse tê-lo só a ele como único Deus, vivo e verdadeiro. Não era para ter outros deuses. Mas não só isso. Deus deu para Moisés as leis civis, as leis cerimoniais e as leis sociais para o povo sobreviver diante dessas regras, a qual Deus propôs e entregou a Moisés para entregar para o povo. Agora, Deus nos revela no monte e nos dá experiências proporcionais e proporciona direção e vida para aqueles que sobem no monte. Quando no monte Horebe, Deus revelou-se a Moisés, né? Foi conhecido como o monte de Deus, que destaca no ministério até do profeta Elias, ao receber outras instruções depois para ungir a Eliseu e seus sucessores. Que alguns pensam que só tem ele na obra de Deus. Mas Deus, quem pensar que só é ele que faz, Deus muda a situação. Então no Monte Horebe aconteceu isso lá com também Eliseu. Quando olhamos para o Salmo 125, o salmista Davi, ele se expressa no Salmo 125 desta maneira. Observe bem.
Salmo 125, versos 1 e 2, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Esta expressão aqui do salmista falar nesse cântico de degraus, os que confiam no Senhor, é como um monte de Sião, que não se abala. O cristão, na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, diante do que tiver que vir, ele não pode se abalar. Ele tem que estar no monte. Se Deus chamou para o monte, é no monte que Deus vai se manifestar, é no monte que Deus vai agir, é no monte que Deus vai operar, é no monte que nós podemos até sentir os ventos. No monte, os ventos abalam, as tempestades. Mas, quando estamos como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes à roda de Jerusalém, assim também é Deus em volta de nós, para nos socorrer no momento propício. Assim como o salmista Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. E não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua destra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Assim é o Senhor em volta dos montes de Jerusalém, em volta de você e de mim. A confiar nisto tem que confiar muito, porque, veja bem, quando nós observamos lá, voltar lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, nós vamos observar o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus se revelou no monte Horebe a Moisés. Eu não sei qual é o teu monte que você está atravessando neste dia. Se é monte de angústia, monte de tristeza, monte de tribulação, monte de enfermidade, monte de problema,
monte de preocupações. Não sei qual é este monte que você está atravessando, mas saiba, assim como Deus se manifestou ali, naquele monte a Moisés, que a sarça não queimava, mas ardia, pegava fogo, Ele está em volta de nós. Então observe bem, o Monte Sinai, ou a península do Sinai, entre Egito e Palestina, chama-se Monte de Revelação. Esse monte aí é Monte de Revelação. Tem muita gente aí revelando muita coisa, mas que não tem nada a ver com revelação de Deus. Deus revelou os 10 mandamentos para Moisés. Ele se revelou a aliança dele para com o povo. A aliança entre Deus e Israel. Isso foi uma manifestação divina. Só que essas revelações, o povo de hoje não quer ter. Qual que é a revelação? A aliança com Deus, com Jesus Cristo e com o Consolador, o Espírito Santo. Quando Jesus fez a sua obra ministerial e foi à direita do Pai, Ele falou, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, a qual a obra que Ele vai fazer, vai realizar, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a operação hoje do Espírito Santo. Se você estiver no monte e atravessando dificuldades, saiba, o Espírito Santo está a teu lado. Ele está com gemidos inexprimíveis, intercedendo por tua causa diante do Pai e do Filho, nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então veja bem, no Monte Sinai, na península ali do Sinai, entre Egito e Palestina, então Deus, nesse monte, chama-se Monte da Revelação. Já no Monte Moriá, foi diferente. Não sei se esse monte, você esteja nele. O significado do Monte Moriá é de provação e de obediência e fé. Não sei se você está neste Monte Moriá, atravessando agora o Monte Sinai, ou Monte Moriá, foi quando Deus chamou a Abraão. Deus tinha feito promessas a Abraão que daria um filho, vindo ali. Esse monte aqui, quando Deus fala para Moisés sacrificar Isaac, que haveria provação diante de Abraão, a obediência, se ele ia prestar a mesma obediência, e se ele ia ter fé que Deus proverá para si o cordeiro. Mas Abraão, cheio de fé, quando ele pegou os 2 moços para segui-lo com Isaac, quando chegou no pé do monte, queria subir lá, preparar o altar e sacrificar. Quando ele ia para sacrificar Isaac, no pé do monte, ele falou para os moços, olha, fique aqui que eu, menino, subirei e nós voltaremos. Abraão manifestou a fé quando ele falou para ali, quando ele falou, eu e o menino subiremos e
e voltaremos. Este monte também podemos dizer que é o monte do Deus proverá para si o cordeiro. O Deus proverá precisa estar constante na minha e na tua vida, diante das circunstâncias. Nós precisamos confiar em Deus, é algo importante na vida do que busca a servir ao Senhor. Então esse monte proverá foi onde, quando Isaac imolou para sacrificar Isaac, aí Deus viu a obediência de Abraão, viu que diante da provação ele estava sendo obediente, viu a fé de Abraão e falou: Abraão, não faça tal com o menino, que agora eu sei que você tem me obedecido. Olha para trás, aí estava lá o cordeiro, um cordeiro preso entre os matos. E aí ele sacrificou agora este animal no lugar de Isaac, a qual o lugar era para nós ter perecido e morrido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Salvador Jesus Cristo, porque todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Mas aí Deus preparou para si o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, confiar na vitória em meio às lutas não é fácil, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. O profeta Isaías, aí no Salmo, o capítulo 41 do profeta Isaías, ele vai falar assim, desta maneira para conosco. Olha, no 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, porque Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o Deus que, diante de momentos difíceis da nossa vida, nós estamos já cansados. É igual remar e não sair do lugar. Mas quando Deus entra com providência, o quadro muda. Foi no Monte Moriá que também começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, e no Monte de Moriá, onde o Senhor o tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, do Jebuseu. Então, ali foi onde foi construído o palácio, o templo de Salomão. Então, observe bem, o Monte Moriá, na tua vida e na minha vida, é o monte do Deus proverá para si. Deus proverá. Creia que Deus proverá, e essa sua situação não é eterna,
não vai ficar eternamente aí te maltratando, te sucumbindo, te escravizando. Não. Neste monte que você está, Deus proverá, a qual se chama Monte de Moriá. O Monte Carmelo, não sei se você está passando por ele, mas no Monte Carmelo, que significa monte de decisão da fé, de confiança. E nesse monte não pode cochear em dois pensamentos, não pode confiar em Deus e confiar em Mamon. De duas fontes não pode, da mesma fonte, ter água doce e água salgada. Ou servimos ao Senhor, ou servimos a meretriz, ou a Baal. E ali Deus, na pessoa do profeta Elias, ele trouxe o povo de volta a confiar em Deus. Onde ali os profetas de Baal fizeram o seu altar, mas não houve manifestação no altar. E quando foi a vez de Elias, ele preparou o altar para Deus e Deus se manifestou. Elias levou o povo de Israel à obediência, que o povo estava em uma desobediência e servindo a Balaíns, a outros deuses. E trouxe o povo de volta ao retorno ao Senhor. Então observe bem, Monte Carmelo é monte de decisão. Decisão da fé em quem você tem crido. Não sei se você pode falar como o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Ou falar como Jó, o meu Redentor vive. Não sei em quem, qual é o teu monte, como que está o teu monte. No Monte Ebal e no Monte de Gerizim, que significa o monte da renovação da aliança. Talvez você está precisando de uma nova aliança para com o Pai. Talvez você se afastou dos mandamentos que o Senhor deu, das leis morais, cerimoniais e leis civis. E você se encontra distanciado do Deus vivo. E é necessário ou você entrar para a bênção ou para a maldição. Ou você escolhe a vida ou você escolher a morte. No Monte Ebal e Monte Gerizim, era onde era profetizado as bênçãos em um acordo pleno entre o povo e Deus. Não tinha como depois negar que não tinha feito ali um cumprimento, uma aliança com Deus. Quando nós observamos no capítulo do Josué, capítulo 8, nós vamos ver o seguinte. Diz assim a palavra de Deus: e todo o Israel, com os seus anciões, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca perante os sacerdotes e levitas, que levaram a arca do concerto do Senhor, assim, estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do Monte Gerizim e a outra metade em frente ao Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Um lado, um povo falava
das bênçãos. Do outro lado, profetizava as maldições. As maldições era, veja bem, essas maldições eram para quem não obedecesse. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Foi no Monte Ebal que agora aí, porque Jerusalém era cercada de montes. E Josué aí, no Monte Ebal, como Deus ali havia mostrado, ele inicia o ministério. Aí veja bem, quando pegamos aqui em Deuteronômio, no capítulo de número o 11, vamos pegar o 11 já para depois a gente abordar. No capítulo 11, o verso de número 29 diz assim: E será que, havendo o Senhor teu Deus introduzido na terra que vais para possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Deuteronômio, capítulo 11, verso de número 29. Era para profetizar isso. E aí nós vemos agora, já no capítulo de número 28, o capítulo de número 27, verso 9, diz assim: E falou Moisés juntamente com os sacerdotes e levitas e todo Israel, dizendo: Escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje vos ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houveres passado o Jordão, esses estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar, de José, de Benjamim. E esses farão para amaldiçoar sobre o monte Ebal Ruben, Gade, Iazer, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, metade da tribo profetizava a maldição, metade profetizava a bênção. Aí diz aqui o texto que maldito o homem que fizer imagem de escultura, obra da mão do artifício, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá: Amém! Então, foi profetizado o que não deveria fazer. E qual era a maldição que haveria. O povo é como hoje. Ninguém está ileso. Todos sabem o que é bom e o que é mal. O que é agradável aos olhos do Senhor e o que é que desagrada a Deus. Mas como sempre o povo, quando Deus usou os profetas maiores, o povo sempre agia com rebeldia, com dureza de coração, povo obstinado, de cerviz dura. Não é diferente dos nossos dias, mas saiba que o Monte Gerizim, para quem quer receber bênção, não precisa correr atrás de bênção não, é só obedecer. Diz assim o capítulo 28 do verso de Deuteronômio, versículo 10, diz que: E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, grande, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se você está no monte, mas não dá crédito à palavra de Deus, então não vai esperar, pode correr atrás de bênção até a porta do inferno,
que você não vai achar benção, não. Mas se você obedecer à voz do Senhor teu Deus, saiba, todas essas bênçãos te alcançarão. Eu vou te dizer uma delas. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Olha, pode saber, não precisa correr atrás de bênção, não. Não precisa correr atrás de chave de carro, chave de apartamento, de nada disso. Se você obedecer ao Senhor teu Deus, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira. A bênção, ela vem de encontro com aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Então, nesse monte da renovação da aliança, você precisa decidir se você vai ficar recebendo no Monte Gerizim bênção ou vai receber no monte. Aí no monte Ebal, maldição. Você que sabe. Decida. Ou renova a tua aliança hoje com o Senhor. Havia também o monte de refúgio. Era um lugar isolado, era usado para esconderijo, né? Esse monte de refúgio era lugar onde ficava também pessoas distanciadas, pessoas que estavam com problema, é igual os que estavam na caverna de Adulão. Os que estavam na caverna de Adulão, a qualidade dos homens que estavam ali não era boa. Quando nós olhamos aí no capítulo 22 de 1 Samuel, eram homens que se achavam ali em aperto, eram homens endividados e homens de espíritos desgostosos. Mas eles não ficaram nessa situação, porque esse monte que eles estavam aí de aperto, um monte de dívidas e de espírito desgostoso, sem mais fé, Davi mudou o quadro dos 400 homens que se tornaram os 400 homens de Davi. O teu quadro pode mudar hoje. Teu quadro pode mudar hoje. Então, olhe bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando nós observamos os Salmos de número 21, nós vamos observar o seguinte. Salmo de número 121, é o qual fala do elevar aos olhos. É como Sião em volta de Jerusalém, né? Agora, subir ao monte, quando se sobe ao monte, é estar a só com Deus. Muitos falam, vou para o monte orar, vou buscar a presença de Deus. É certo, é. Mas tem alguns que ultrapassam os limites, né? Mas Jesus, ele ensinou para estar no monte da oração, para subir no monte da oração, e para subir nesse monte da oração, é necessário aqui algumas coisas que eu vou citar: renúncia, santificação, determinação, três coisas que é necessário: renúncia dos valores, de raízes, de sentimento, do que ocupa o lugar do Criador.
Então é necessário renunciar até a si próprio nesse ministério. Quando nós observamos aí, Jesus ele vem dizendo assim, olha bem, quando nós pegamos aí capítulo de número 14, verso 23, vai dizer assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegava já tarde e estava ali só. Jesus ele sempre procurava ir para o monte orar. Como assim ele foi para o Monte das Oliveiras, aí no capítulo 13 de Marcos, registra que ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Em outras passagens diz também que em Lucas capítulo 6, diz que no verso de número 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, orando, passou a noite orando. Em outros capítulos vai narrar, capítulo 9 narra que Jesus no verso 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada um a sua cruz e me siga. É necessário, quem não deixar pai, mãe, filho, fazenda, carro, bens materiais, quem não deixar tudo, esse deixar tudo é não estar com o coração preso a essas coisas. Não é que você vai abandonar pai e mãe, não. Mas tem pessoa que põe o pai e a mãe acima de Deus. Põe os seus bens materiais acima de Deus. E não é assim. Então é necessário renúncia. Quando olhamos no capítulo 19 aí de Mateus, vamos ver o seguinte. No verso de número 29, diz assim, eu vou ler o 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, mãe, mulher, filhos, filhas, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Foi Jesus que falou. Quem deixar, quem renunciar. E a palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quando fala de determinação, fala e vemos exemplo como o de Daniel, quando foi levado cativo. Ele ali propôs, ele e os seus companheiros, propôs não se contaminar. Eles com o manjar do rei. Quer dizer, determinação no coração. Quando nós também determinamos na nossa vida, não é prensar Deus na parede, é nós determinamos na nossa vida que não queremos, isso se chama fruto do Espírito, domínio próprio. Não queremos mais determinadas coisas na nossa vida, queremos ser de Deus, queremos ser santo, separado do mundo, é não aceitando mais determinadas coisas que o Senhor desagrada. Então, para finalizar, eu quero citar aqui alguns montes que também dá, que a Bíblia ela fala de vários montes.
fala onde a arca foi e repousou, lá no monte Ararat, foi lá que a arca repousou. No monte Seir, chamado de Edom, tem um monte Ebal que nós já comentamos, e temos também um monte Nebo e Pisga, onde Moisés avistou a terra prometida, mas não entrou nela. Ele avistou nesse monte, mas não entrou. Talvez você está aí, ó, vendo a Nova Jerusalém e correndo o risco de não entrar. O Monte Hebron, na cadeia da montanha, né, que foi conquistado por Josué ali em Canaã, temos também o Monte Tabor, onde Baraque atacou Sisera, o general do rei, né? No Monte Giboa, após a batalha de Saul contra os filisteus. Sião, a fortaleza conquistada por Davi, foi no Monte Sião. E o Monte Líbaro, de onde veio o cedro e as pedras para a construção do Templo de Salomão. Eu não sei, mas Deus sabe, e na pessoa do Espírito Santo sabe o monte que estamos atravessando. Quando Deus nos chama para subir o monte, o que é que Deus quer nos revelar? O que é que Ele quer melhorar na minha e na tua vida? Então, fica aí esta palavra. Saia do monte da decisão e decida hoje a estar com Cristo Jesus. Faça uma nova aliança e venha para o Monte Gerizim, porque no Monte Gerizim é onde é profetizada as bênçãos, e elas, todas essas bênçãos te alcançarão. Deus seja convosco. Pai do Senhor, Shalom. Deus seja convosco.